Minha prima possuída. O relato assustador de um exorcismo real. Vou contar uma história que nunca acreditei que fosse verdade até vivê-la pessoalmente. Sempre fui cético quanto a essas coisas de fantasmas e exorcismos, mas o que vi e experimentei mudou completamente minha percepção. O que vou relatar agora aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde minha família tem uma fazenda. Nunca vou esquecer o dia em que minha mãe decidiu convidar Mina, uma prima distante, para passar um tempo conosco. Era um fim de tarde abafado, típico do interior de Minas Gerais, e eu estava na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e vermelho, quando minha mãe se aproximou com um semblante preocupado. Cláudio, precisamos conversar, ela começou, com a voz baixa e séria. Olhei para ela, curioso. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, mas naquele momento, pude ver a tensão em seus olhos. Ela me explicou que Mina, nossa prima de segundo grau que vivia em uma cidadezinha a algumas horas de distância, estava passando por grandes dificuldades. Mina tinha uma filha pequena, Lara, e a situação delas havia se tornado insustentável. Problemas financeiros, conflitos constantes com o marido e, para piorar, algo muito mais sinistro. Minha mãe hesitou antes de continuar, como se estivesse ponderando se deveria mesmo me contar. Ela acha que está sendo assombrada, minha mãe finalmente disse, como se estivesse revelando um segredo pesado. Aquilo despertou minha curiosidade. Sempre fui cético em relação a essas coisas, mas havia algo na seriedade de minha mãe que me fez levar a situação a sério. Mina chegou 2 dias depois, junto com Lara. A casa ficou mais movimentada, e minha mãe fez de tudo para que elas se sentissem à vontade. No início, Mina parecia apenas exausta, como alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. Ela era uma mulher de aparência frágil, mas seus olhos mostravam uma força interior notável. Logo percebi que Lara não era uma criança comum. Ela era quieta, retraída, e evitava qualquer contato visual. Na primeira noite, enquanto jantávamos, Lara de repente começou a chorar e gritar. Ela apontava para um canto escuro da sala, onde não havia nada, mas seus olhos estavam arregalados de terror. Mina a abraçou e tentou acalmá-la, murmurando palavras de conforto, mas o medo na voz dela era palpável. No dia seguinte, minha mãe me contou mais detalhes sobre o que estava acontecendo. Lara tinha entrado, por acidente, na casa de uma velha conhecida na cidade por suas práticas de bruxaria. Era uma casa abandonada, na beira de um riacho, onde as crianças eram proibidas de ir. Lara estava brincando perto do local quando viu a porta entreaberta e, por curiosidade infantil, entrou. Ela descreveu uma mulher idosa, com olhos penetrantes, realizando um ritual estranho. A mulher percebeu a presença de Lara e lançou um olhar de ódio profundo. A menina saiu correndo, mas desde aquele dia, começou a ter pesadelos constantes. Ela falava de sombras que a perseguiam, de vozes que sussurravam em seus ouvidos. Enquanto Lara lutava contra seus demônios pessoais, a vida de Mina também desmoronava. O marido de Mina, um homem rude e insensível, não acreditava em nada do que estava acontecendo. Ele a tratava com desdém, ridicularizando seus medos e desprezando suas tentativas de proteger a filha. Cada dia era uma batalha para Mina, que se via cada vez mais isolada e desesperada. Minha mãe decidiu intervir, oferecendo nossa casa como um refúgio temporário. Eu podia ver o alívio e a gratidão nos olhos de Mina quando ela chegou, mas também vi algo mais, um medo profundo e enraizado que nunca a deixava. Era como se ela estivesse sempre esperando que algo terrível acontecesse. Naquela primeira semana, tentamos proporcionar a Mina e Lara um pouco de normalidade. Minha mãe cozinhava suas comidas favoritas, eu levava Lara para brincar no quintal, tentando fazer com que ela sorrisse. Mas o que mais chamou minha atenção foi uma conversa que tive com Mina uma noite, enquanto estávamos na varanda. Ela me contou, com a voz trêmula, sobre a sensação constante de ser observada, sobre os objetos que se moviam sozinhos na casa e sobre as marcas inexplicáveis que apareciam no corpo de Lara. Eu ouvi em silêncio, sem saber o que dizer. A intensidade do medo de Mina era algo que eu nunca tinha presenciado antes. Foi então que minha mãe mencionou o Sr. Joaquim, o exorcista. Eu não sabia se deveria rir ou levar a sério,
mas o desespero nos olhos de Mina me fez reconsiderar. Talvez houvesse algo além do que eu podia entender. E assim, começamos a nos preparar para o encontro com o exorcista, sem saber que estávamos prestes a testemunhar algo que mudaria nossas vidas para sempre. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like. A vida de Mina sempre foi marcada por desafios, mas nada poderia ter preparado ela para a tragédia que se desenrolaria em sua casa. Eu ainda me lembro da primeira vez que ouvi falar sobre os eventos sombrios que assombravam sua família. Era uma manhã cinzenta e chuvosa, e minha mãe me chamou para a cozinha, onde preparava um café forte. Cláudio, acho que você precisa saber mais sobre o que está acontecendo com a Mina, disse ela, com uma seriedade que me deixou apreensivo. Mina sempre foi uma mulher batalhadora, mas sua vida começou a desmoronar quando sua filha, Lara, entrou na casa daquela bruxa. Desde então, a pequena Lara, que antes era cheia de vida e curiosidade, se transformou. Seus olhos estavam sempre vermelhos, ela reclamava de dores no corpo e desenvolveu uma febre alta que nenhum médico conseguia explicar. A menina se isolava cada vez mais, e Mina estava desesperada tentando entender e ajudar sua filha. A tensão na casa de Mina era palpável. Seu marido, um homem de temperamento explosivo e pouca paciência, não acreditava nas histórias de Mina sobre a bruxa e os estranhos acontecimentos. Ele zombava de seus medos, dizendo que eram bobagens. Mina era constantemente humilhada e descreditada, mesmo enquanto lutava para proteger sua filha e manter a sanidade. Certa noite, a situação atingiu um ponto crítico. O marido de Mina, em mais um de seus acessos de raiva, ordenou que ela lhe trouxesse um copo de água. Mina, já cansada e emocionalmente esgotada, obedeceu. Ao entregar o copo, ele gritou que havia algo estranho na água e exigiu que ela trocasse. Esse ciclo se repetiu algumas vezes, cada vez aumentando a frustração e a humilhação de Mina. Na última vez que foi à cozinha, algo dentro de Mina se quebrou. Ela ficou parada diante do fogão, segurando um fósforo aceso, olhando fixamente para a pequena chama. Em um momento de desespero absoluto, sua mente a levou a considerar o impensável. Ela pensou em acabar com sua dor de uma vez por todas. Em um impulso, sua saia pegou fogo. O calor intenso a trouxe de volta à realidade, mas já era tarde. O marido de Mina correu para apagar o fogo, mas não antes de suas mãos ficarem gravemente queimadas. As cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, foram um lembrete constante daquela noite terrível. Aquele incidente, porém, não trouxe nenhuma simpatia ou apoio por parte de seu marido. Ele continuou a tratá-la com desdém, e Mina se sentiu mais isolada do que nunca. As coisas só pioraram. Mina começou a perceber manifestações assustadoras em sua casa. Raramente conseguia dormir, pois acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Às vezes, ela via rostos deformados aparecendo nas paredes, sussurros incompreensíveis preenchiam o silêncio da madrugada, e objetos se moviam sozinhos. Em um dos dias mais sombrios, Mina confidenciou à minha mãe que sentia como se estivesse perdendo a sanidade. Ela relatava mudanças drásticas de humor e um constante estado de alerta, como se algo estivesse sempre à espreita, pronto para atacá-la. Minha mãe, ao ouvir isso, tomou a decisão de trazer Mina e Lara para nossa casa. Ela acreditava que um ambiente mais seguro e acolhedor poderia ajudá-las. Durante as primeiras semanas em nossa casa, Mina parecia um pouco mais tranquila, mas os traumas ainda estavam lá, visíveis em cada olhar ansioso que lançava para Lara. Minha mãe providenciou um encontro com o Sr. Joaquim, o exorcista. Eu achava tudo isso um tanto exagerado, mas ao ver a gravidade da situação, comecei a questionar minhas próprias crenças. No dia do encontro, algo mudou em Mina. Havia um misto de esperança e medo em seus olhos. Ela segurava a mão de Lara com força, como se temesse perdê-la a qualquer momento. Quando chegaram à casa do Sr. Joaquim, a tensão era palpável. Meu pai, com a câmera pronta para gravar, capturou cada momento daquele dia que prometia ser decisivo. Ao ver o Sr. Joaquim, Mina parecia relaxar um pouco.
Ele era um homem calmo, de fala mansa, mas seus olhos demonstravam uma sabedoria profunda e um conhecimento que transcendia o comum. Ele pediu que Mina e Lara se sentassem no centro de um círculo que ele traçou com água. As palavras antigas que ele murmurava pareciam carregar um peso que eu não conseguia compreender. Assim começou a sessão de exorcismo, e o que aconteceu depois seria algo que nenhum de nós jamais esqueceria. O encontro com o Sr. Joaquim foi marcado para um sábado de manhã, e eu ainda me lembro do nervosismo que pairava no ar enquanto nos preparávamos para a visita. Mina e Lara estavam em silêncio, um silêncio pesado que parecia prenunciar algo terrível. Minha mãe, sempre prática, preparou uma sacola com algumas coisas que achou que poderiam ser úteis, como água benta e um terço antigo que pertencera à minha avó. Ao chegarmos à casa do Sr. Joaquim, fomos recebidos por um homem de aparência serena, com olhos que pareciam ver além do visível. A casa dele era simples, mas exalava uma aura de mistério. Ele nos conduziu a uma sala nos fundos, onde havia um altar com velas acesas e imagens de santos. O ar estava impregnado com o cheiro de incenso. Sr. Joaquim pediu que Mina e Lara se sentassem no centro da sala. Ele começou a desenhar um círculo ao redor delas com água, murmurando palavras em latim que eu não entendia. Meu pai, com a câmera em mãos, registrava cada movimento. Havia algo solene e quase sagrado na forma como o Sr. Joaquim realizava o ritual. A tensão aumentou quando ele começou a fazer perguntas a Mina. Quem é você? Perguntou ele, com uma voz firme e autoritária. Os olhos de Mina imediatamente se alteraram, ficando vermelhos e cheios de uma fúria que não era dela. Ela começou a rir, uma risada que arrepiava a espinha. Lara, assustada, agarrou a mão da mãe, mas Mina a afastou com violência. Foi aí que percebi que algo realmente terrível estava acontecendo. Mina começou a falar em uma língua estranha, seus olhos fixos em um ponto no vazio. O Sr. Joaquim continuava com suas perguntas, tentando extrair respostas da entidade que parecia ter tomado conta dela. A cada pergunta, Mina se contorcia mais, seu corpo parecia lutar contra algo invisível. As orações do Sr. Joaquim se intensificaram, e a sala parecia se encher com uma energia palpável. Lara, vendo sua mãe naquele estado, começou a chorar desesperadamente. Minha mãe a pegou nos braços, tentando acalmá-la, mas a menina não conseguia parar de tremer. Meu pai, por sua vez, não desviava a câmera, fascinado e horrorizado pelo que estava acontecendo diante de nós. O ponto culminante veio quando Mina começou a se debater violentamente. O Sr. Joaquim, com um rosário nas mãos, aproximou-se dela e começou a rezar em voz alta, as palavras saindo de sua boca com uma força que eu nunca tinha visto antes. Mina gritava, sua voz se transformando em algo que não parecia humano. A sala toda parecia vibrar com uma energia assustadora. De repente, Mina parou. Seus olhos voltaram ao normal, e ela desabou no chão, exausta. O Sr. Joaquim, suando e visivelmente cansado, anunciou que o espírito havia sido expulso. Havia um silêncio profundo na sala, quebrado apenas pelos soluços de Lara. Levantamos Mina e a levamos de volta para casa. Durante o caminho, ninguém disse uma palavra. O que tínhamos testemunhado era além do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Mina, agora mais calma, olhava para a filha com uma ternura renovada, mas também com um resquício de medo. Nas semanas seguintes, Mina e Lara ficaram conosco, tentando recuperar um pouco de normalidade. Minha mãe fazia de tudo para que se sentissem à vontade, e aos poucos, o terror daqueles dias parecia começar a se dissipar. No entanto, as lembranças daquele exorcismo permaneceram vívidas em nossas mentes. Eu, que sempre fui cético, comecei a questionar minhas próprias crenças. O que realmente aconteceu naquela sala? Era possível que Mina estivesse mesmo possuída por um espírito maligno? Ou será que tudo aquilo tinha sido uma manifestação extrema de seu próprio desespero e dor? O Sr. Joaquim nos visitou algumas vezes depois do exorcismo, sempre trazendo uma palavra de conforto e orientações sobre como manter a casa protegida. Ele explicou que, embora o espírito tivesse sido expulso, era importante continuar com as orações e manter a fé. Enquanto Mina e Lara gradualmente voltavam ao normal, eu não podia deixar de pensar no que havia testemunhado.
A experiência nos marcou profundamente, e eu sabia que nunca mais veria o mundo da mesma maneira. Naquela manhã, a atmosfera estava carregada de uma expectativa tensa. O encontro com o Sr. Joaquim havia nos deixado todos abalados, e a esperança de que o pior havia passado era ofuscada pelo medo do desconhecido. Mina parecia um pouco mais tranquila, mas a experiência havia deixado marcas visíveis em seu semblante. Meu pai, sempre curioso e querendo entender mais, decidiu assistir à gravação do exorcismo. Ele se trancou no escritório, deixando a fita rodar enquanto eu aguardava do lado de fora. Podia ouvir os sons abafados dos gritos de Mina e as orações do Sr. Joaquim através da porta. Quando meu pai finalmente saiu, estava pálido e em silêncio. Ele me olhou nos olhos e simplesmente disse: "Você precisa ver isso." Entrei no escritório e me sentei diante da tela. A gravação mostrava tudo com clareza perturbadora. As expressões de dor e medo de Mina, as contorções de seu corpo e a intensidade das orações do Sr. Joaquim. Mas havia algo mais, algo que não podia ser capturado pela câmera, a sensação opressiva de uma presença maligna, quase tangível no ar. Enquanto assistia, sentia um arrepio subir pela espinha. Nunca fui de acreditar em forças sobrenaturais, mas era impossível ignorar o que estava vendo. Mina, uma mulher que eu conhecia desde criança, parecia transformada em algo que não era humano. Sua voz, seus olhos, seus movimentos, tudo indicava que ela estava lutando contra algo muito maior do que nós. Os dias seguintes foram um misto de normalidade e tensão. Mina e Lara tentavam retomar suas vidas, mas o medo ainda pairava sobre elas. Minha mãe continuava cuidando delas com dedicação, tentando trazer um pouco de paz para suas vidas. Eu, por outro lado, estava obcecado com a gravação. Assisti a fita várias vezes, tentando encontrar uma explicação racional para o que havia acontecido. Uma noite, decidi conversar com Mina sobre o que ela lembrava do exorcismo. Sentamo-nos na varanda, sob a luz fraca da lua, enquanto ela olhava para o horizonte com um olhar distante. Foi como estar presa em um pesadelo, começou ela, a voz trêmula. Eu podia ver e ouvir tudo, mas não conseguia controlar meu corpo. Senti uma presença dentro de mim, algo frio e cruel. Ela fez uma pausa, e eu esperei, sem querer interromper. Lembro-me do Sr. Joaquim perguntando quem era, e a coisa dentro de mim respondendo, mas não era a minha voz. Era algo horrível, cheio de ódio. Quando ele começou a rezar, senti como se estivesse sendo rasgada por dentro. A dor era insuportável, mas também havia uma sensação de alívio, como se uma parte de mim estivesse sendo libertada. Mina virou-se para mim, e pude ver lágrimas em seus olhos. "Eu só quero que Lara fique bem", disse ela, com uma determinação que me tocou profundamente. "Ela é tudo para mim, e vou fazer o que for preciso para protegê-la." Aquelas palavras ficaram comigo. Eu sabia que Mina estava disposta a enfrentar qualquer coisa para salvar sua filha, e isso me fez admirar sua coragem ainda mais. Decidi então que precisava entender mais sobre o que havia acontecido, não apenas para minha própria paz de espírito, mas também para ajudar Mina e Lara. Comecei a pesquisar sobre exorcismos, lendas e crenças relacionadas ao sobrenatural em nossa cultura. Li livros, assisti a documentários e conversei com pessoas que tinham tido experiências semelhantes. Cada história, cada relato, acrescentava uma peça ao quebra-cabeça, mas também levantava novas perguntas. Durante minhas pesquisas, descobri que muitas culturas ao redor do mundo têm práticas de exorcismo, cada uma com seus próprios rituais e crenças. Algumas dessas histórias eram assustadoramente parecidas com o que Mina havia experimentado. Comecei a perceber que, independentemente da origem cultural, o medo do desconhecido e o desejo de proteger nossos entes queridos são universais. Enquanto isso, a vida em nossa casa continuava. Mina e Lara estavam começando a se ajustar, mas a sombra do que havia acontecido ainda pairava sobre nós. Cada barulho estranho, cada movimento na penumbra, trazia de volta as memórias do exorcismo. Era como se estivéssemos vivendo em um estado constante de alerta, esperando pelo próximo sinal de perigo. Meu pai, que também estava profundamente afetado pelo que havia visto, decidiu que precisávamos de mais proteção. Ele convidou o Sr. Joaquim para nos visitar regularmente e abençoar a casa.
O exorcista aceitou de bom grado, e suas visitas tornaram-se uma rotina. Ele trazia consigo uma sensação de paz e segurança, algo que todos nós apreciávamos. Certa tarde, enquanto o Sr. Joaquim fazia suas orações, senti uma calma inexplicável. Era como se, por um breve momento, toda a escuridão tivesse sido afastada. Mina e Lara estavam na sala, sentadas juntas, e pude ver um sorriso tímido no rosto de Lara. Foi um pequeno raio de esperança em meio à tempestade. Os meses passaram, e lentamente começamos a encontrar um novo equilíbrio. Mina e Lara decidiram ficar conosco por tempo indeterminado, e nossa casa se transformou em um lugar de cura. Ainda havia noites em que os pesadelos voltavam, mas estávamos todos juntos, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse. No final, a experiência nos mudou profundamente. Acreditar ou não no sobrenatural já não era tão importante. O que realmente importava era o amor e o apoio que oferecíamos uns aos outros. E foi isso que nos manteve fortes, mesmo nos momentos mais sombrios. Os dias seguintes ao exorcismo foram um período de transição delicada. A experiência intensa e traumática deixou Mina exausta, tanto física quanto emocionalmente. Lara, por sua vez, estava mais tranquila, mas ainda se recuperando dos eventos assustadores que presenciou. Minha mãe, sempre a base de nossa família, redobrou os esforços para garantir que ambas se sentissem seguras e acolhidas. Certa manhã, enquanto tomávamos café na varanda, o sol tímido iluminando o horizonte, decidi falar com Mina sobre o que ela estava sentindo. "Como você está se sentindo hoje?", perguntei, tentando ser o mais gentil possível. Mina me olhou, e por um momento vi a sombra do terror que havia vivido, mas também um brilho de esperança em seus olhos. "Melhor", respondeu ela, com um sorriso fraco. "Ainda me sinto cansada, mas é como se um peso enorme tivesse sido tirado de cima de mim." Conversamos por mais alguns minutos sobre coisas triviais, tentando trazer um pouco de normalidade de volta à nossa rotina. Lara, que normalmente estava ao lado da mãe, naquele dia estava brincando com alguns brinquedos no quintal, parecendo mais relaxada do que em semanas. Era um sinal de que, aos poucos, estávamos voltando ao normal. Mas as noites ainda eram difíceis. Mina tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite com gritos sufocados e suores correndo pela testa. Minha mãe, sempre ao lado dela, a acalmava com palavras doces e orações. Em algumas ocasiões, eu mesmo ficava acordado, sentado na sala, apenas para garantir que nada perturbasse seu sono. Havia uma sensação de que algo ainda estava à espreita, esperando um momento de fraqueza para atacar novamente. Foi durante uma dessas noites, enquanto eu estava na sala com a luz fraca de um abajur, que ouvi passos suaves se aproximando. Era Sr. Joaquim. Ele havia decidido fazer uma visita de surpresa para ver como estávamos. Sentou-se ao meu lado e, em um tom baixo e calmo, começou a falar sobre o exorcismo e sobre o que mais poderíamos fazer para garantir a segurança de Mina e Lara. "O espírito foi expulso, mas as cicatrizes emocionais ainda estão lá", disse ele. "Precisamos fortalecer a fé e a união de todos nesta casa. É isso que manterá qualquer mal afastado." Ele sugeriu que fizéssemos uma série de rituais de purificação na casa. Na manhã seguinte, começamos. Sr. Joaquim trouxe incenso, água benta e algumas ervas sagradas. Minha mãe, sempre disposta a ajudar, preparou tudo meticulosamente. Mina participou, ainda frágil, mas determinada a superar aquele pesadelo. Lara, curiosa, observava tudo com olhos grandes e atentos. O ritual começou na sala, com Sr. Joaquim recitando orações antigas enquanto acendia o incenso. A fumaça perfumada enchia o ar, trazendo uma sensação de paz. Ele espalhou a água benta em cada canto da casa, pedindo proteção e bênçãos. Enquanto isso, minha mãe e eu queimávamos as ervas, seguindo suas instruções. Era um processo demorado, mas cada momento parecia afastar um pouco mais a escuridão que havia se instalado ali. À medida que os dias passavam, a atmosfera na casa começou a mudar. Mina e Lara estavam mais relaxadas, e a sensação opressiva de medo diminuía. Começamos a ter refeições em família novamente, rindo e conversando sobre coisas triviais.
Era como se estivéssemos reconstruindo nossa vida a partir dos escombros do terror. Uma tarde, enquanto estávamos todos sentados na varanda, Mina compartilhou algo que me deixou surpreso. Eu quero agradecer a todos vocês, disse ela, com a voz embargada. Vocês me deram uma nova chance, uma nova esperança. Não sei como teria conseguido sem vocês. Aquelas palavras tocaram profundamente a todos nós. Minha mãe a abraçou, e até meu pai, que sempre fora mais reservado, mostrou um sorriso de orgulho e alívio. Eu senti uma conexão renovada com minha família, uma sensação de que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. Com o tempo, Mina decidiu que queria se reerguer e começar uma nova vida. Ela começou a procurar trabalho e encontrou um emprego modesto, mas que a encheu de orgulho e dignidade. Lara, por sua vez, voltou à escola e fez novos amigos, deixando para trás as sombras do passado. O Sr. Joaquim continuou nos visitando, tornando-se um amigo querido e um mentor espiritual para nossa família. Ele nos ensinou muito sobre resiliência, fé e a importância de estarmos unidos. E embora o terror daquela época nunca fosse completamente esquecido, ele se transformou em uma memória distante, uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar. A experiência nos mudou profundamente, fortalecendo nossos laços familiares e nos ensinando a valorizar cada momento de paz e felicidade. Olhando para trás, vejo que passamos por uma prova terrível, mas emergimos mais fortes e mais unidos do que nunca. E isso, por si só, já era uma vitória. As semanas seguintes trouxeram um novo começo para todos nós. Embora o exorcismo tivesse expulso a entidade que atormentava Mina, as marcas deixadas por aquela experiência ainda eram visíveis. Mas a vida, com sua insistência em seguir em frente, começou a nos puxar de volta para uma rotina de normalidade. Mina e Lara adaptaram-se bem à nossa casa. Mina encontrou um emprego simples em uma padaria local, onde o trabalho manual ajudava a distraí-la dos pensamentos sombrios. A padaria, com seu aroma acolhedor de pão fresco e bolos, tornou-se um refúgio para ela. Lá, ela encontrou uma espécie de terapia nas tarefas diárias, amassando massa e conversando com os clientes. Seus colegas a acolheram de braços abertos, e ela começou a sorrir novamente, um sorriso que há muito tempo não víamos. Lara, por sua vez, voltou a frequentar a escola. No início, ela estava retraída, mas logo fez novos amigos. As crianças, com sua curiosidade inocente e alegria contagiante, ajudaram-na a deixar para trás as sombras do passado. Ela começou a trazer desenhos coloridos para casa, e cada nova pintura era um sinal de que ela estava se curando. Em nossa casa, as noites finalmente se tornaram mais tranquilas. Os pesadelos de Mina diminuíram, e ela conseguia dormir sem interrupções pela primeira vez em meses. Minha mãe, sempre uma figura de força, continuava a apoiar Mina em tudo que podia, oferecendo-lhe conselhos e um ombro amigo. As refeições em família tornaram-se momentos preciosos de união, e o riso voltou a ecoar pelas paredes. Ainda havia momentos de tensão, é claro. Mina tinha dias em que a lembrança dos eventos passados a assombrava, e ela se sentia sobrecarregada pelo medo. Nesses momentos, eu a encontrava sentada na varanda, olhando para o horizonte com um olhar distante. Eu me sentava ao seu lado, e mesmo sem palavras, nossa presença mútua oferecia um conforto silencioso. Um dia, enquanto estávamos na varanda, Mina me contou algo que havia guardado para si por muito tempo. Às vezes, ainda sinto como se estivesse sendo observada, disse ela, com a voz baixa e trêmula. Mas eu sei que isso é só meu medo falando. Tenho que acreditar que estamos seguras agora. Eu a assegurei de que estávamos todos ao seu lado, prontos para enfrentarmos juntos qualquer coisa que viesse. Minha mãe, sempre com um ouvido atento, nos chamou para dentro para mais uma de suas deliciosas refeições. Sentamos todos à mesa, e a conversa fluiu naturalmente, cheia de histórias do dia e planos para o futuro. O Sr. Joaquim continuou a nos visitar regularmente. Ele se tornou mais do que um exorcista para nós, ele era um amigo, um mentor espiritual. Suas visitas eram sempre aguardadas com ansiedade, pois ele trazia consigo uma sensação de paz e sabedoria. Em uma dessas visitas, ele nos presenteou com um amuleto de proteção,
uma pequena cruz de madeira que ele mesmo havia esculpido e abençoado. Este amuleto servirá como um lembrete de que vocês não estão sozinhos, disse ele, entregando a cruz a Mina. A fé e a união de vocês são as maiores proteções contra qualquer mal. A presença do Sr. Joaquim era reconfortante, e suas palavras sempre nos enchiam de esperança. Ele nos ensinou a importância de mantermos a fé e a união, não apenas como proteção, mas como um meio de fortalecer nossos laços familiares. E assim, com o tempo, fomos nos reconstruindo, peça por peça. Os meses passaram, e a vida começou a tomar um ritmo mais constante. Mina, com sua determinação e força recém-descobertas, decidiu que era hora de procurar um lugar próprio para ela e Lara. Embora nossa casa fosse um refúgio seguro, ela sentia a necessidade de recomeçar de verdade, de construir uma nova vida com a filha. Com a ajuda de minha mãe, Mina encontrou um pequeno apartamento perto da padaria onde trabalhava. Era modesto, mas aconchegante, e o sorriso em seu rosto quando viu o lugar pela primeira vez foi indescritível. Nós todos ajudamos na mudança, e o dia foi cheio de risadas e momentos de alegria, uma celebração silenciosa de um novo começo. Lara decorou seu novo quarto com desenhos coloridos e brinquedos, e Mina arrumou cada canto do apartamento com carinho. O novo lar dela se transformou em um símbolo de superação e esperança, um lugar onde podiam construir novas memórias longe das sombras do passado. A despedida foi emocionante. Embora estivessem apenas alguns quarteirões de distância, a sensação de que uma etapa importante havia sido concluída era palpável. Prometemos visitar regularmente, e minha mãe já planejava jantares semanais para mantermos todos próximos. Enquanto voltávamos para casa após ajudar na mudança, senti uma mistura de orgulho e alívio. Minha família havia passado por uma prova terrível, mas saímos dela mais fortes e unidos. O medo que uma vez nos assombrara agora era apenas uma lembrança distante, substituído por um profundo sentimento de gratidão e amor. E assim, com o tempo, encontramos nosso novo normal. As cicatrizes emocionais estavam lá, mas elas se tornaram parte de nossa história, uma prova de nossa resiliência. A experiência nos ensinou a valorizar cada momento de paz e a importância de estarmos juntos. No final, aprendemos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar intensamente. Os meses seguintes trouxeram uma nova fase para nossa família. A vida começou a se ajustar, e as feridas deixadas pelo passado começaram a cicatrizar lentamente. Mina e Lara estavam agora estabelecidas em seu novo lar, e embora estivéssemos sempre em contato, havia um sentimento de realização ao vê-las prosperar sozinhas. A rotina voltou ao normal, mas a experiência nos deixou mais conscientes da fragilidade da vida e da importância de estarmos presentes uns para os outros. As visitas semanais de Mina e Lara se tornaram um evento esperado com ansiedade. As noites eram preenchidas com risadas, histórias e um senso renovado de família. Certa noite, enquanto estávamos todos reunidos em volta da mesa, minha mãe sugeriu que assistíssemos à gravação do exorcismo mais uma vez. Havia algo que ela queria que víssemos. Relutantemente, concordamos. Minha mãe acreditava que entender completamente o que havíamos passado era essencial para nosso processo de cura. Assistir à gravação novamente foi uma experiência intensa. Os gritos, as contorções e as palavras de Mina enquanto estava possuída trouxeram de volta lembranças vívidas daquele dia. Mas desta vez, algo era diferente. Estávamos assistindo juntos, como uma família, e isso fazia toda a diferença. Havia um senso de união e força coletiva que nos dava coragem. Depois que a gravação terminou, o silêncio caiu sobre a sala. Mina, visivelmente emocionada, quebrou o silêncio. Eu sei que foi difícil para todos nós, disse ela, sua voz tremendo. Mas quero que saibam o quanto sou grata por tudo o que fizeram. Vocês me deram uma nova vida. As palavras de Mina trouxeram lágrimas aos olhos de todos. Minha mãe se aproximou e a abraçou, seguido por todos nós. Era um momento de pura emoção, uma catarse coletiva que nos permitiu liberar a tensão acumulada. Sentimos que finalmente podíamos começar a deixar o passado para trás. O Sr. Joaquim continuou a nos visitar, mas agora suas visitas eram mais sobre amizade e menos sobre proteção.
ele se tornará uma parte essencial de nossas vidas, oferecendo conselhos e compartilhando sua sabedoria. Uma tarde, ele me puxou de lado e disse: "O que vocês passaram foi uma provação. Mas lembre-se, é nas provações que encontramos nossa verdadeira força." Essas palavras ficaram comigo. Comecei a ver nossa experiência não apenas como um momento de terror, mas como uma jornada de crescimento. Cada desafio, cada medo enfrentado, nos havia moldado, tornando-nos mais fortes e unidos. Mina, agora mais confiante, decidiu se envolver mais na comunidade. Ela começou a participar de grupos de apoio para pessoas que passaram por experiências traumáticas, compartilhando sua história e ajudando outros a encontrar força e esperança. Sua coragem era inspiradora, e ver o impacto positivo que ela tinha nos outros enchia nossos corações de orgulho. Lara, por sua vez, florescia na escola. Suas notas melhoraram, e ela se tornou uma criança alegre e cheia de vida. Os pesadelos haviam desaparecido, substituídos por sonhos de um futuro brilhante. Sua relação com a mãe era mais forte do que nunca, e elas se tornaram um exemplo de superação para todos nós. Um ano depois do exorcismo, decidimos fazer uma celebração especial. Era um aniversário simbólico, marcando um ano de renascimento e resiliência. Organizamos um grande jantar em nossa casa, convidando amigos, familiares, claro, o Sr. Joaquim. A noite foi cheia de alegria, música e gratidão. Enquanto estávamos todos reunidos, minha mãe levantou-se e fez um brinde. "A este ano de provações e triunfos", disse ela, levantando seu copo. "Que possamos sempre lembrar que, juntos, podemos superar qualquer coisa." Os aplausos eclodiram, e brindamos a nossa força e união. Naquele momento, senti uma paz profunda. Havia um sentimento de encerramento, mas também de um novo começo. Estávamos prontos para seguir em frente, levando conosco as lições aprendidas e a certeza de que, não importa o que viesse, enfrentaríamos juntos. E assim, nossa vida continuou. A experiência do exorcismo nunca seria esquecida, mas tornou-se uma parte de nossa história, uma prova de nossa capacidade de enfrentar o desconhecido e emergir mais fortes. Aprendemos a valorizar cada momento de paz, cada risada compartilhada e cada dia vivido em harmonia. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, lembre-se de deixar o like e um comentário, porque isso me incentiva a trazer mais contos de terror assustadores para você. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro Vertigem, Contos de Terror, de Vitor Zindakta, muito bem avaliado na Amazon. Vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Continue comigo em mais histórias assombradas. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.